E o governador de São Paulo afirmou que, se eleito para a presidência em 2026, considerará indulto a Jair Bolsonaro como um dos atos iniciais do seu governo. Vamos lá fora, então, conversar com a Valéria Luizetti neste domingo. Valéria, ótima tarde a você e a quem nos acompanha também aqui no Fast News. Que bom falar contigo. Ora, o governador fala que não vai disputar a presidência da República. Tem ali uma jogada, uma loteria. Na verdade, se ele vai ou não vai. Agora também faz um discurso que, se eleito, vai ajudar o seu aliado, o ex-presidente da República. Nos conte, então, o que deverá acontecer no ano que vem, Valéria. Ótima tarde a você. Exatamente isso. Boa tarde, Bruno, a todos que nos acompanham aqui no Fast News 2. Ora, o governador de São Paulo, então, diz que realmente não deverá sair à presidência. Inclusive, na própria sexta-feira, ele fez essa afirmação, disse que não está na corrida eleitoral para a presidência em 2026 e, ora, ele tenta angariar capital político, dando a entender que sim, isso ainda é possível. Mas o que nós temos de fato é que ainda não tem nenhum martelo batido nesse sentido. Mas, ainda assim, na última sexta-feira, durante uma entrevista que ele deu ao Diário do Grande ABC, ele foi então questionado sobre essa questão do indulto ao ex-presidente Jair Bolsonaro, e foi quando ele deu exatamente essa palavra de que, caso ele seja eleito a presidente no próximo ano, ele então daria esse indulto como um primeiro ato. Ele disse exatamente essas palavras: na hora, primeiro ato, porque eu acho que tudo isso que está acontecendo é absolutamente desarrazoado. Lembrando, que o julgamento também de Bolsonaro acontece nessa terça-feira e de outros 7 réus no STF, e durante uma coletiva de imprensa também na sexta-feira, Tarcísio disse que deve acompanhar o julgamento de casa, então ele deve manter as agendas internas aqui pelo estado de São Paulo. Durante essa coletiva, ele também comentou sobre a questão da aprovação da anistia e afirmou que está convicto da inocência do ex-presidente Bolsonaro. Vamos ouvir o que ele disse. A gente tem conversado muito com lideranças acerca da tramitação do projeto de lei da anistia, porque a gente acredita muito nesse projeto como um fator de pacificação. Eu acho que dá para se construir um ambiente para aprovar isso. É algo que na história do Brasil já aconteceu diversas vezes, e uma convicção absoluta da inocência do Bolsonaro, da inocência do presidente Bolsonaro. Sim, eu não sei o que vai acontecer. O que eu sei é que o Bolsonaro é inocente. Eu convivi com ele de forma muito próxima esse período todo, fui ministro dele. Um presidente que está planejando algo não nomeia os comandantes de força do governo que está sucedendo. Então, tem muita coisa aí que não faz o menor sentido, na minha opinião. Então, eu acredito muito, tenho convicção absoluta na inocência e se houver justiça, ele vai ser inocentado. E ainda falando sobre esse tema da anistia, Bruno, apurações que a gente tem feito dos bastidores têm mostrado, inclusive com aliados do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que ele deverá, nos próximos dias, estreitar as relações com o presidente da Câmara, Hugo Motta, exatamente para tentar acelerar esse processo de votação, já que o tema ainda não entrou em pauta e o governador vê, junto dos aliados, como uma possibilidade bastante grande da aprovação, visto a composição atual da Câmara. Mais detalhes, inclusive, sobre esses bastidores é possível conferir no próprio site da Jovem Pan, na coluna da repórter Beatriz Manfredini, que traz alguns outros detalhes que ela apurou ao longo dessa semana. E a gente, é claro, Bruno, segue acompanhando, porque cada fala dessa tem demonstrado não só o movimento, é claro, aqui no estado de São Paulo, mas a nível nacional também. Claro. Eu volto com você. As eleições estão chegando, e é importante ficar de olho justamente nessa importante movimentação aqui em São Paulo, se o governador vai para uma disputa no ano que vem, tentando ali ser o sucessor do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Valéria Luizetti, obrigado pelas informações, ótimo final de semana a você, a nossa equipe aqui nas ruas de São Paulo. Vamos repercutir já então com os nossos comentaristas aqui na Jovem Pan, justamente essa repercussão sobre esta fala. Na verdade, vamos ouvir então, é o João Bellucci que está com a gente. João Bellucci, seja muito bem-vindo aqui ao Fast News na Jovem Pan.
essa foi uma fala muito firme, inclusive do governador de São Paulo, falando que se de fato existir justiça, o ex-presidente será inocentado. Ainda sobre essa história, o ministro Alexandre de Moraes, ele autorizou que a defesa do general Augusto Heleno a utilizar slides durante a sustentação oral no julgamento que está agendado para esta semana, na terça-feira. Esta autorização está condicionada ao envio desse material para a Secretaria da Primeira Turma, que vai avaliar até às 15 horas de amanhã para ver se esse material é adequado para ser usado durante este julgamento dos oito réus que serão julgados por uma suposta atuação numa tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. João Belucci, agora sim, já ao vivo aqui com a gente, são 4 horas e 40 minutos. Eu só quero voltar um pouco o assunto sobre esta fala do governador, que se houver justiça, o ex-presidente será inocentado. E aí, se caso ele for eleito, vai conceder uma espécie de um indulto ali ao ex-presidente. Essas duas falas do governador, as suas reflexões, João. Boa tarde, Bruno. Boa tarde a toda a audiência do Fast News aqui na Jovem Pan. Realmente, me parece que o Tarcísio aproveita esse momento também, até de forma política, né? Faz sentido para ele falar sobre anistia, até porque o que se almeja na anistia é o mesmo campo político no qual orbita o Tarcísio, né? Serão os eleitores conservadores, da direita, ou mesmo de ordem liberal. Então, acho que ele faz o certo, ele aponta nesse sentido, até porque há um grande cabedal, né? Muitos juristas, especialistas, enfim, agora já também toma corpo internacionalmente, a questão de que é um julgamento com bastante nulidades, né? Que futuramente podem até ser argumentadas pelas defesas. Com relação à possibilidade de slides, enfim, vamos lembrar que durante até o recebimento da denúncia, da chamada denúncia, foram apresentados vídeos, slides, até por um dos juízes, né, que era o Alexandre de Moraes, o que é uma coisa incomum, peculiar, né, e bastante inovadora, né, na medida em que a Procuradoria-Geral da República é quem faz a denúncia, né, quem realiza a denúncia. Então, se alguém deveria fazer nesse sentido, seria a Procuradoria-Geral da República por meio do Paulo Gonet, seu procurador, que logo mais enfrentará, inclusive, uma questão de recondução ao cargo, né? E isso também afeta ele diretamente, essa atuação. Agora, tudo indica, Bruno, se tivesse que dar um palpite, eu diria que será aprovado, né? Mas é aquela história, você vai apresentar algo no julgamento, você tem que se submeter antes a uma prévia análise, aí é uma coisa que não faz muito sentido, até porque ali naquele momento as partes querem levar o que se chamaria, né, a prova cabal, a prova derradeira, para derrubar esse julgamento, mas o cenário não está muito favorável, assim, considerando a composição do STF, a postura do Paulo Gonet, entre outras coisas, o ambiente está bastante desfavorável para os indiciados que serão julgados agora a partir do dia 2.